Muito bem, pessoal, nossa terceira aula, né, dessa disciplina de eletricidade básica, né? E nessa aula, uma aula focada num tema só, né, para que vocês consigam entender esse tema que é muito importante para que você possa analisar circuitos elétricos, né? Então vamos falar sobre a lei de Ohm, né, a tão falada lei de Ohm, que é a lei que você consegue através de uma relação entre as grandezas conhecer, né, os níveis que essas grandezas estão operando no circuito elétrico. Por que lei de Ohm, né? Lei de Ohm vem aí do nome de quem a desenvolveu, né? George Simon Ohm, né? Então esta lei foi desenvolvida por George, né? Relaciona as três grandezas principais, né? Tensão, corrente e resistência. Então ele conseguiu, através de estudos, né, entender como que essas grandezas se comportam no circuito elétrico e como que uma afeta a outra, né? E através dos estudos, então, ele criou uma equação, né? Que nós chamamos essa equação de lei de Ohm, né? Então o George Simon Ohm. E aí está a equação que relaciona tensão, resistência e corrente. Através dessa equação, nós podemos, então, definir as grandezas, ou seja, eu posso definir que a tensão no circuito ela é a resistência vezes a corrente. Eu posso definir que a corrente em um circuito elétrico ela é a tensão dividida pela resistência. E eu posso definir que a resistência em um circuito elétrico ela é a tensão dividida pela corrente. Através da lei de Ohm, eu também posso aí, utilizando agora a potência, eu posso relacionar as grandezas com a potência, né? Então, eu posso, análogo, né, de forma análoga à lei de Ohm, eu posso dizer o seguinte, posso definir a potência como sendo, né, a tensão vezes a corrente, né? Posso definir a corrente como sendo a potência dividida pela tensão. E posso definir a tensão como sendo a potência dividida pela corrente. Então veja que eu tenho aí duas relações importantes, né, no circuito elétrico, que eu posso, através dessas relações, analisar o circuito e extrair as variáveis que nele estão presentes, né, que é importante para a gente definir, né, e dimensionar os condutores elétricos, dimensionar os nossos disjuntores e assim por diante, né. Vamos ver alguns exemplos da aplicação direta dessas relações, né. O nosso exemplo 1, né, então eu tenho um circuito qualquer, né, um circuito elétrico, né, que possui um resistor que tem a resistência igual a 10 ohm, ok? Nesse circuito, esse mesmo circuito está sendo alimentado por uma fonte de 50 volts. Então veja, eu tenho uma resistência, né, de 10 ohms e eu tenho uma tensão sobre essa resistência de 50 volts. Então qual será a corrente do circuito, né? Já que eu tenho tensão e tenho resistência, eu vou ter uma corrente, perfeito? Então vamos ver, olha só. Lei de Ohm, corrente é a tensão dividida pela resistência. Portanto, neste circuito, eu tenho uma corrente igual a 50, que é a tensão, dividida pela resistência, que é 10. Eu tenho uma corrente de 5 amperes. Né? Bem tranquilo, né? Exemplo 2, né? Eu tenho um chuveiro, você vai instalar na tua casa um chuveiro aí de 6.600 watts. Numa rede de 220 volts, né? Qual que é a corrente e qual que é a resistência desse chuveiro? Olha, se eu tenho potência e tenho tensão, então eu tenho uma corrente e uma resistência nesse chuveiro. Posso calcular aplicando as nossas relações. Primeiro, posso encontrar a corrente, porque eu sei que corrente ela é igual a potência dividida pela tensão. Portanto, basta dividir
6.600 por 220. E eu tenho uma corrente de 30 amperes. Né? Vou ter que ter um condutor nesse chuveiro que suporte 30 amperes. Vou ter que ter um disjuntor que suporte 30 amperes. Perfeito? Veja a importância da utilização dessas relações. Né? E qual é agora a resistência desse chuveiro? Olha só, lei de Ohm. Resistência é igual a tensão dividida pela corrente. Ora, eu tenho a tensão? Tenho, 220. Eu tenho a corrente? Tenho. Eu acabei de encontrar 30 amperes. Portanto, eu tenho uma corrente de 7,33. Desculpa, eu tenho uma resistência de 7,33 ohms. Então veja que eu consigo fazer as análises do circuito com essas relações, consigo entender como se comportam essas grandezas. Isso é muito importante, né? Como eu disse, nesse chuveiro eu já sei que eu tenho que usar um cabeamento, um condutor que suporte 30 amperes. Eu sei que eu tenho que usar um disjuntor que suporte 30 amperes, senão não vai funcionar, né? Vamos para o nosso quiz, né? Nós tivemos exemplos e agora para a gente poder exercitar a nossa mente, né? Então, a pergunta 1 do quiz é: se um equipamento solicita uma corrente de 20 amperes, sabendo que esse equipamento está operando em uma rede de 220 volts, sua potência será? Pense um pouquinho aí. Olha só, a potência será 4.400 watts. Por quê? Porque eu sei que potência é igual a corrente vezes a tensão. 20 vezes 2.200, 4.400 watts. Né? Só aplicar as relações que nós aprendemos nessa aula. Segundo quiz, né? Pergunta 2. Um equipamento elétrico solicita uma corrente de 15 amperes. Sabendo que esse equipamento possui uma potência de 1.905 watts, a tensão será? Né? Lembra das relações, né? Relações diz o seguinte, que tensão basta eu dividir a potência pela corrente. Né? Então, para mim calcular a tensão, basta isso. Então, eu vou ter uma tensão de 127 volts. Por quê? Porque eu sei que tensão é só dividir a potência pela corrente. 1905 por 15, eu vou ter 127 volts. Vamos em frente, mais um quiz. Vamos exercitar a aplicação das relações que nós aprendemos, a lei de Ohm, né? Um equipamento elétrico possui uma resistência de 38 ohms. Sabendo que a rede é de 380 volts, a corrente será? Lembra que lei de Ohm diz que corrente basta dividir a tensão pela resistência. Portanto, eu tenho uma corrente de 10 amperes. Por quê? Aplicando a lei de Ohm, eu sei que basta dividir 380 por 38, que é igual a 10 amperes. Então perceba que a aplicação da lei de Ohm não é difícil, são cálculos bem tranquilos, né? E isso a gente vai, mais adiante, aplicar isso num circuito elétrico, né? Para que vocês entendam um circuito elétrico aplicando essas regras, né? Vamos para mais um quiz, aí, ó. Pergunta 4, né? Um equipamento elétrico está em uma rede de 440 volts. Sabendo que a corrente solicitada é de 11 amperes, a resistência será? O que é resistência na lei de Ohm? Resistência na lei de Ohm, basta eu dividir a tensão pela corrente. Né? Portanto, 40 ohms é essa resistência. Por quê? Porque eu dividi 440 por 11, que é igual a 40 ohms. Aplicação direta da nossa lei de Ohm. Perfeito? Muito bem, pessoal. Essa é a nossa aula 3, né? Da nossa disciplina de eletricidade básica. Revejam essa aula que é muito importante vocês entenderem, né, e conhecer
de fato, a lei de Ohm. Nós vamos utilizar bastante ao longo do nosso curso, né? Então, por favor, revejam a aula, leiam o material, para que vocês possam, então, executar os exercícios de forma tranquila, né? Tá bom? Muito obrigado a todos e nós nos encontramos na próxima aula.